Olá, seja bem-vinda a mais um quadro do podcast Além do Espelho. E para você que não me conhece, o meu nome é Daiane Bernardi, eu sou psicanalista clínica, terapeuta, sexóloga e cristã acima de tudo. Se você não segue as redes sociais, já corre para seguir. E é claro, se inscreve aqui no canal do YouTube, já ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos quadros que virão. E tem mentorias, terapias em grupo e muito mais. E aqui, hoje eu estou com um convidado mais que especial, diretamente do Brasil, gente. Porque para você que ainda não segue a minha página, nem a página do Pastor Éder, eu já quero convidar, tá aqui o link aqui para seguir a minha página e a página dele. Você não vai deixar de seguir não, tá? Para quem não conhece, o podcast é aqui nos Estados Unidos. Mais precisamente na Carolina do Sul, South Carolina, na região de Goose Creek. E o Pastor Éder, Rafael Éder. Isso, não tem problema. Tem gente que chama Rafael, a gente chama de Éder, é assim mesmo. Tem alguma preferência, não? Nenhuma, tranquilo. Tá bom. Pastor Rafael Éder está aqui, ministrando aqui na América. E ele está sempre aqui. Para você que já é da região, já fica a dica, já segue lá para acompanhar os conteúdos. Então, pastor, fala um pouquinho, se apresente. A joia, olha, é um prazer muito grande estar aqui com você, doutora Daiane, e dizer que é um momento especial para mim também, porque é o meu terceiro ano aqui em Goose Creek, né? Já são alguns anos pregando nos Estados Unidos, mas este lugar me abraçou de tal forma que eu me sinto familiarizado, né? Conhecendo pessoas magníficas, pessoas de suma importância, como a sua pessoa, a sua família. Está sendo um grande prazer. Mas muito bem, eu sou pastor na Igreja Assembleia de Deus, já pastoreando, já como pastor 15 anos, 25 anos pregando o Evangelho. Já estivemos no continente africano, asiático, europeu e americano. Só falta mais um para completar todos os continentes, o da Oceania, e nós estamos aqui para contribuir de alguma forma. Você pode perguntar tudo, eu estou pronto para responder a respeito da nossa trajetória. Ele falou tudo, hein, gente? Ele falou, pode perguntar tudo. O nosso quadro, pastor, o propósito do podcast não é puxando muita sardinha para minha área, não. Sim, tá certo. Mas, de uma certa forma, o lado emocional, hoje, ele está começando a ser mais visto. Verdade. Mas ele sempre foi um grande tabu na sociedade, principalmente no meio cristão. Concordo. Sempre. Então eu busco sempre histórias, testemunhos de vida que conseguiram, né, passar por uma transformação, tanto através do autoconhecimento, na busca de si próprio, e também do conhecimento em Deus. Claro. Porque, para mim, os dois têm que andar juntos. Verdade, concordo. E até porque hoje nunca se ouviu falar, porque eu como pastor, eu acho que as nossas profissões, elas acabam dando as mãos, sendo linkadas uns às outras, por conta por parte hoje, o número de divórcio cresceu de uma maneira avassaladora, correto? Concorda comigo? Concordo. Com isso, o efeito dominó vem atingindo os filhos. Eu te falo porque eu sou fruto disso, do que eu estou falando. Então, eu fui atingido também de uma maneira psicológica, de uma maneira emocional. Aqui, que vai ficar em cerne aqui, mediante as suas perguntas e as minhas respostas, é como resolver isso. Né? Como resolver isso? Independente de credo religioso, e eu concordo com você que até então era um tabu, mas hoje, com esse crescimento avassalador de divórcio, de separações que acabou atingindo os filhos, hoje há um número crescente de filhos que estão crescendo com problemas emocionais, psicológicos, né? Eu acredito que você tem lidado muito com essas questões. A pergunta que fica é como resolver isso? Né? Dentro da questão familiar. Porque, acredite ou não, mas nós estamos vivendo uma sociedade doente, não é verdade? Agora, o que será que nós podemos usar como cura para essa sociedade? O que seria o antídoto? Eu acredito que a sua área e a minha área vai poder contribuir muito com essa sociedade. Sim, porque eu nunca vi Deus excluir a responsabilidade do ser humano. Verdade. Infelizmente, existe um tabu tão grande que as pessoas acham que simplesmente, não, eu tenho um problema,
Não que a pessoa não deva orar, em hipótese alguma, tem que orar, tem que jejuar, Sim. tem que se consagrar. Mas a maioria, uma grande maioria, ainda pensa assim, eu vou entregar na mão de Deus e pronto. E muitos não fazem nada, entrega toda a responsabilidade de si para a pessoa. Aí ficaria muito Pra fácil. Deus, no caso, né? Ficaria muito fácil. Se tudo fosse Deus, qual seria o nosso papel? Eu sempre digo, Daiane, que Deus ele é o seguinte, ele quer fechar uma parceria conosco. E isso não é de agora. Isso veio desde a criação do mundo, não sei se você lembra, quando ele está ali no Jardim do Éden, que ele cria Adão, que ele cria Eva, e ele falou assim, olha, vocês vão ter um jardim para cuidar. E ele vinha visitar o casal toda tarde, na variação do dia. Então o que a gente precisa entender? Eu entendo o seguinte, Deus nos deu a fé, sabe para quê? Para que nós possamos entrar com a fé, Deus entra com milagre. Eu entro com a ação, Deus vem com a reação. Então nós precisamos entender que nem tudo está na conta de Deus. Nós temos também a participação com um projeto, com um propósito. Então Deus, de fato, ele quer fechar uma parceria com a gente. E o pior de tudo é que há muitas pessoas que colocam tudo, exatamente tudo, e não fazem nada. Quando dá errado no final, ainda tem, né, a capacidade de culpar Deus pelos seus atos falhos, pelas consequências que ela mesma, que a pessoa não teve nenhuma atitude na vida. Verdade. Quer terceirizar tudo, né? Exato. Já viu aquele lema assim, justamente falando da nossa área, o filho que fala assim, não, eu tô assim por causa do meu pai, tô assim por causa da minha mãe, eu tô assim por causa de fulano. A gente quer terceirizar tudo. Tudo. E como é que fica isso aí? Quem será o protagonista disso tudo? E é onde, né, que ambas as partes, é onde que a gente começa a pontuar as coisas e mostrar de fato onde que precisa ser revisto, ser trabalhado, não é verdade? E ser ajustado. Com certeza. Pastor, se fosse me dizer em poucas palavras, quem é o pastor Rafael Éder hoje? Pastor Rafael Éder hoje é uma pessoa que teve uma história de vida bem atípica, de uma família unida, né? Aquele quadro de que a gente estabelece como pai, mãe e filho, aquelas coisas tudo no devido lugar. O Rafael é o contrário disso. O Rafael, na verdade, a mãe dele o deixou quando tinha 3 meses recém-nascido, foi morar com a avó até os 6 anos de idade, né? E dos 6 anos até os 14 anos foi morar com a madrasta e com o pai. Com 14 anos ele foge de casa, e aí começa uma longa jornada na vida do Rafael. Então, o que eu poderia falar do Rafael Éder hoje é que ele teve uma história de superação. Rafael Éder é uma pessoa que não desistiu, ele tinha tudo para desistir, mas ele resolveu encarar a vida. Falou assim, eu vou aprender com meus erros, e eu vou ver o que eu posso tirar de acerto nisso aí. Embora a vida lhe pregou peças que trouxe muito choro, muito sofrimento, mas é com que ele fez assim. Já viu aquele ditado, doutora Daiane? O Rafael Éder, ele fez do limão uma limonada. Então foi isso, foi mais ou menos isso. Rafael Éder é isso. É uma história de superação de uma vida que tinha tudo para dar errado, ele conseguiu sobressair. É uma grande história. Entende? Porque quando até então eu morava com a minha avó até os 6 anos de idade, que inclusive foi a única que eu pude assim ter o direito de chamá-la de mãe, né? Minha avó mãe, né? Eu morei com ela até os 6 anos de idade, e dos 6 anos em diante eu fui morar com meu pai e minha madrasta. Então foi um momento muito difícil para a minha vida, porque a minha madrasta, ela não me tinha como filho, obviamente, meu pai me tinha como filho, mas meu pai viajava muito. Então foram dias difíceis dentro dessa casa. Imagina, de 6 a 14 anos, você vivendo à base de restrição, sabe? E aí você falando assim, será que eu fui gerado para ser odiado? Fui gerado para ser maltratado? Imagina que na minha família não tinha ninguém cristão, não tinha valores. Você vê seu pai e sua madrasta levar seus irmãos, que eu tenho um casal de irmãos, levar eles para sair, para passear, e você dentro de casa. Você vê um tratamento totalmente diferenciado. Como é que é isso? E aí se vê no momento onde você está sofrendo dentro da sua própria casa, e você fala assim, Deus não existe coisa nenhuma. Ele me gerou para sofrer.
Mas toda vez que eu passava em frente a uma igreja evangélica, eu via alguém de terno e gravata, eu dizia, um dia eu vou vestir terno e gravata. Eu sempre brinco que quem me levou até Jesus foi o terno e a gravata, né? E com 14 anos eu fujo de casa. Fujo de casa e para onde que eu volto? Para o lugar do amor, do carinho, que era com a minha avó. Uma mulher cega, uma casa pequena, não tinha poder aquisitivo, uma mulher muito simples, mas que me deu amor e me deu carinho. Ela não tinha dinheiro, mas ela me deu amor e me deu carinho, e foi aonde que eu entreguei minha vida para Jesus com 14 anos, e eu resolvi fazer com que tudo que fizeram de mal comigo, eu falei assim, eu vou fazer o bem. Eu não vou fazer com as pessoas o que fizeram comigo. Não ganhei abraço, eu sou uma pessoa que dou abraço. Eu não ganhei amor, mas eu retribuo o amor. Eu sou a pessoa que antes eu tinha que me manter calado, hoje eu quero falar, hoje eu quero ajudar. Eu tenho um lema comigo, sabe, doutora Daiane? Servir a Deus é servir pessoas. Então hoje eu tenho o prazer de servir as pessoas. Eu tenho o prazer de ouvir as pessoas, eu tenho o prazer de orar por um necessitado. Tanto é que, por mais que eu tenha minha itinerância, rodando já quase 30 países, olha só, hein? Quem não saía de casa direito já foi em 30 países, né? E hoje, o que eu vejo? É que eu me sinto bem quando eu sirvo pessoas, doutora Daiane. Eu me sinto bem. O meu maior prazer é de servir as pessoas. Então aquela pessoa, aquele Rafael que era calado, agora ele está sendo uma trombeta de Deus para o mundo. Então eu me sinto um homem realizado, doutora. Desculpa, eu acho que eu estou falando demais. Olha, a maior escola, às vezes nós não entendemos por que de muita coisa, mas a maior escola é a vida. É verdade. E a rejeição, o abandono, quem pode dar mais amor do que quem passou pela falta do amor? Uau! Gostei, doutora. Quem pode acolher mais do que a pessoa que nunca foi acolhida? Nunca olhei por esse ângulo. Estou aprendendo aqui com a senhora hoje. Então, todo esse projeto de Deus, 30 países, é pouco. Amém. É pouco. Amém. A escola que o senhor passou, sabe, mas por quê? Por quê? Por quê? Tudo tem um propósito. Eu acredito que tudo tem um propósito. É verdade. E a pessoa, eu acredito que não foi apenas, por ter uma boa palavra, porque tem uma boa palavra, por ser carismático, mas a forma de acolher as pessoas, isso chama atenção. As pessoas hoje, elas querem ser ouvidas, elas querem ser abraçadas. O que eu não recebi, eu falei assim, eu decidi, sabe, doutora? Eu falei assim, o que eu não recebi, eu vou fazer. Eu poderia ter a síndrome do vitimismo, né? Assim, não, fizeram mal comigo, eu vou fazer o mal. Só que eu falei, não, porque eu acho que tudo parte de uma decisão, não é, doutora? Com certeza. Então, eu decidi ser diferente. Antes eu era uma pessoa bem recatada, sabe? Eu era só aquele assim que dava um sorrisinho e falava, Porque eu falei assim, não, eu vou me manifestar, eu vou me posicionar, sabe? E é claro, doutora, que para você que está me ouvindo aí, isso tudo foi um processo. Sim. Foi um processo, porque antes, como eu não tinha o direito de escolher o branco e preto, a carne ou o peixe, então o que viesse era bem aceito. Tanto é que eu passei por um tempo na minha vida, e se alguém falasse assim, o senhor quer refrigerante de quê? Quer de laranja, quer de uva? Eu, não, tanto faz. Você quer comer o quê? Tanto faz. Mas por que esse tanto faz? Parece simples palavras, mas é porque eu não tinha o direito de escolhas. Entende, doutora? Sim. Então hoje eu sei me posicionar. E quando eu falo hoje, eu falo com propriedade. Quando eu prego com propriedade. Quando eu falo de mudança nas minhas palestras, nas minhas conferências, nos meus simpósios, eu falo de mudança, eu falo assim, eu falo com propriedade. Porque eu conheci um Deus que muda. Até porque, doutora, vale ressaltar que Deus não muda, mas Ele é um Deus de mudança. Isso é tremendo. Deus não muda, Ele sempre foi, sempre será.
mas ele pode causar uma mudança na nossa vida, como ele causou na minha. Com certeza. Tudo tem que partir de uma escolha. Yeah, verdade. Eu sempre falo que quem arromba a porta é o inimigo. É, verdade. Até Cristo, né? Se bater na porta, eu vou abrir. Uhum. Ou seja, quem tem que ter uma atitude primeiro não é Deus, é o ser humano. É. Somos nós que temos que ter a atitude de abrir a porta, de mudar a vida. Então, enquanto as pessoas estiverem sentadas esperando que Deus faça, nada vai acontecer. É, concordo. Deus pode? Pode. Pode. Deus pode sim. Só que Ele o tempo inteiro diz, abre a porta. Uhum. Muda, passa pela porta, passa de fase, muda de vida. Sim. Faça alguma coisa, tenha atitude. Então, essa atitude ela tem que partir de nós. Essa responsabilidade é de nós. Agora eu te pergunto, tem alguma frase dessa época, se eu te perguntar, tem alguma frase que foi predominante na sua mente? Tem, sim. E eu carrego ela na minha vida, que eu acho que ela foi de suma importância. Eu sempre fui uma pessoa de ler muito, muito. E uma das minhas filosofias, que inclusive eu sou formado em filosofia também, né, já dei aula em escola, né, sou formado em bacharel em teologia, formado em filosofia e formado em pós-graduação em capelania. E uma das minhas filosofias é a seguinte: nunca deixar ninguém me diminuir. Nunca deixar com que as pessoas possam falar que eu não consigo, que eu não posso, que eu não vou. Eu sempre coloquei uma coisa no meu coração: se eu tenho a promessa, eu vou em busca do cumprimento dela. Então, ao longo da vida teve pessoas que falavam até assim: não, mas ele não prega bem, ele não fala bem. Só que eu nunca me importei com o que outros falassem. Eu sempre olhei para dentro de mim e disse assim: eu posso, eu consigo. E com tudo isso, eu já passo isso para outras pessoas, dizendo que sempre quando alguém quer rebaixar a outra, é porque na verdade é uma pessoa que é uma pessoa mal resolvida, precisa se resolver, sabe? Porque, veja bem, você nunca vai ver o McDonald's falando mal da lanchonete da esquina do bairro. Porque o McDonald's ele não vai ter tempo para ficar vendo como é que está a lanchonete da esquina. Mas é possível você ver a lanchonete da esquina e falar assim, mal da batatinha do McDonald's. Falar mal do Big Mac do McDonald's. Por que eu estou falando isso? Que coisa é essa paradoxal que eu estou falando? Que é o seguinte: não aceitar conselhos de quem nunca construiu nada. Entende? Então eu percebi que ao longo da minha vida, as pessoas que queriam me dar conselho são pessoas que eram, na verdade, aquém e não além. É por isso, doutora, eu sempre procurei andar com pessoas mais velhas, mais inteligentes do que eu. Porque, de alguma forma, eu queria aprender com as pessoas. Agora, com pessoas que queriam me rebaixar, eu jamais digeria suas palavras. Pelo contrário, sempre peguei essas palavras e joguei na lata de lixo, porque não teriam utilidade na minha vida. O senhor não disse a frase. Tá bom. A frase é essa: tratar o reino de Deus com excelência para que eu seja cuidado pelo reino de Deus com excelência. E o que é o reino de Deus? Eu torno a falar o que eu falei no início, porque servir a Deus é servir pessoas. Então, na medida que eu sirvo as pessoas com excelência, Deus cuida de mim com excelência. Eu sou uma prova viva disso. Até porque, doutora, já que é a minha área agora que eu vou falar, a gente precisa saber que o mandamento de Deus se resume em 2. A Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, tratar o reino de Deus com excelência é saber na certeza que na matemática de Deus eu serei honrado com excelência. E é isso, eu carrego isso para a minha vida. Tudo que eu faço é com excelência. Eu não consigo fazer nada pela metade. Se é para mim cuidar do próximo, eu vou fazer com excelência. E é isso. Trate o reino de Deus com excelência e o reino de Deus vai cuidar de você com excelência. Quando foi que o senhor conheceu o mundo cristão? Porque a família não era cristã. Não. Uhum. Como que a mensagem assim chegou até o senhor? Teve uma vez que eu morava com meu pai e minha madrasta, chegou 4 jovens no apartamento do meu pai e disseram assim: você pode não entender no tempo presente, mas você vai ser um pregador do evangelho.
As palavras deles foram bem colocadas. Você pode não entender no tempo presente, mas você vai ser um pregador do evangelho. E realmente isso era uma incógnita para mim. Pregador do evangelho? Como assim? E era um grupo de evangelismo de 4 jovens. Teve um outro dia que um espírito maligno tomou o corpo da minha madrasta e disse assim: eu vou te matar, porque você vai tirar muitas almas do meu reinado. Outra incógnita para mim. Como não bastasse entrar 4 jovens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo dentro da minha casa, dentro do meu apartamento do meu pai, agora o espírito maligno é que está falando comigo, na boca da minha madrasta. E o que é que acontece? Todas as vezes que eu passava em frente a uma igreja evangélica, eu via alguém de terno e gravata, eu dizia: um dia eu vou vestir terno e gravata. Quando eu fugi de casa com 14 anos de idade, fugi de casa de madrugada, quando foi à noite, eu procurei uma igreja evangélica. Sentei assim do lado esquerdo. Era a hora do pregador pegar o microfone para pregar. Chamei um obreiro que estava na porta e falei bem assim: como que eu faço para ser dessa igreja? Ele falou assim: tá vendo aquele homem que vai pregar agora? Eu falei: o que tem? Depois que ele pregar, você levanta a mão e aceita Jesus. Eu falei: mas eu quero aceitar agora. Olha ele: espera ele pregar. Eu falei: não, quero aceitar agora. Aí ele falou assim: espera aí que eu vou lá no ouvido do pregador. Ele foi no ouvido do pregador e falou assim: olha, tem um rapaz aqui que quer aceitar Jesus agora. Aí o pregador falou assim: fala com ele para esperar eu terminar de pregar, ele levanta a mão e aceita Jesus. Já falei com ele, mas ele quer agora. Aí o pregador falou assim: então tudo bem, cadê o rapaz que quer aceitar Jesus? Quando pensa que não, pelo lado esquerdo eu vim levantando, Deus tomou a boca desse pregador e disse assim: assim manda te dizer o Senhor, toda maldição que lançaram na sua vida está se transformando em bênção. Naquele dia, eu entreguei a minha vida para Jesus. Com 17 anos eu já estava pregando o evangelho. Hoje eu estou com 42 anos. Já são 25 anos pregando o evangelho. E aqui estou eu, falando com a doutora Daiane o que Jesus tem feito na minha vida. Essa virada de chave de tipo assim, vou aceitar Jesus, do nada. Do nada. Do nada, porque a semente ela foi brotada na minha vida a partir do momento que, como eu estou te falando, e olha que... A palavra ela não veio antes. Não, foi uma vontade. Uma vontade. Uma vontade. E aí foi aonde que eu busquei andar com amigos da igreja, e toda vez... Olha que interessante. Lembra dos 4 jovens que falaram que eu seria pregador? Todas as vezes que eu vi um pregador lá na frente pregando, eu dizia: um dia eu vou pregar. Um dia eu vou pregar. Tinha uma sede, uma vontade dentro de mim, que é como se tivesse realmente brotado ali dentro assim: vou ser pregador. E acabou que hoje estou aí pregando o evangelho para as nações. Entende? E outra, né? É claro que não foi nada fácil para mim, porque eu tive que passar por uma nova construção, né? Sim. Eu tive que rever muitas coisas na minha vida, aprender com os erros da vida. Houve momentos na minha vida, doutora, que eu estava errando na minha concepção, eu estava acertando, mas na verdade eu estava errando. Então eu aprendi com os meus próprios erros, por conta de não ter a presença do pai e da mãe. Então essa ausência provocou alguns danos na minha vida, mas que produziram bons frutos, sabe? Porque eu decidi fazer com que essa falta, né, essa falta que teve na minha vida, a falta do amor, a falta do carinho, isso levou com que eu pudesse realmente amar as pessoas como elas merecem ser amadas e receber o carinho como deve realmente receber. É isso. Tudo que aconteceu em sua vida, o senhor pode dizer que teve uma consequência específica que mexeu contigo? Que mexeu comigo? Olha, eu sou muito grato. Às vezes eu me pego me perguntando bem assim: doutora, se eu não passasse por tudo que eu passei, será que eu seria quem eu sou hoje? Eu me pergunto, será que se de fato é o Rafael que tanto queria ser criado no lar cristão, com pai e mãe, com tanto carinho? Às vezes eu falo assim, será que eu seria o Rafael Éder que eu seria hoje? Sabe? E então eu acho que tudo que me aconteceu, eu acho que é válido
para a formação do Rafael Éder de hoje? Hoje eu posso falar assim, eu acho que valeu a pena. Não tiraria e não colocaria. Eu acho que, de fato, eu sou fruto de um propósito divino. Não sou fruto de uma gestação indesejada, porque, de fato, meu pai e minha mãe só me tiveram, não foi nada de um relacionamento de casado, nem de namoro. Foi algo casual. Nasceu Rafael. Aí alguém vai dizer assim, será então que Deus errou em te gerar? Não, Deus não erra. Pelo contrário, Deus me gerou para ser quem eu sou hoje. Exato. E até porque eu sempre digo que nós somos que nem obra de prefeitura, sempre em construção, né? Sempre em construção. E eu ainda pretendo ser melhor do que eu já sou, doutora. Eu acho que tem muita coisa para melhorar ainda. A palavra de Deus diz que Deus nos escolheu antes do ventre da nossa mãe, antes. Então não tem como nenhum ser humano ser um erro. É verdade. Porque Deus não erra, né? Deus não erra. Deus não erra, Deus não erra. E sabe, hoje, meu pai é crente. Meu pai serve a Deus. Eu já ia te perguntar agora. Tem conhecimento tá com fluindo. seu pai, com sua Sim. mãe? Ontem foi o Dia dos Pais, né? Eu sei que vai para gravação, mas nós passamos o Dia dos Pais agora no Brasil. E eu já liguei para ele e falei, pai, eu te amo. Falei com ele, pai, eu te amo. Eu tô aqui nos Estados Unidos, mas eu chegando, nós vamos lá naquela churrascaria que o senhor gosta de ir. Ele, você vai mesmo? Eu falei, vou. E eu falei, sabe o que com meu pai, doutora? Enquanto eu tiver vida, eu vou honrar ele. Enquanto eu tiver vida, eu vou honrar ele. E a gente já teve um momento chorando junto. E falei com ele, pai, eu tô com o senhor até o final. Hoje eu dou benção, meu pai. Hoje eu chamo ele de pai, porque até então eu não chamava ele de pai. Isso foi relutante para mim. Foi difícil para mim, sabe, doutora? Chamar ele de pai, falar eu te amo, dar um abraço, dar um beijo no meu pai, isso foi difícil, mas eu venci. Hoje eu chego na casa dele, eu dou um abraço nele, eu beijo ele, dou benção a ele, falo que eu amo ele. E hoje a gente tem essa relação. Minha irmã hoje é crente, ela é da igreja também. A minha irmã toda semana ela diz, irmão, eu te amo, você é minha referência. Então assim, é um presente que eu tenho hoje, de ouvir isso da minha irmã e falar que eu sou a referência dela, que ela me ama, e eu me sinto maravilhado, né? Me sinto maravilhado. Hoje, meus tios também são evangélicos também. A minha avó, ela partiu para o Senhor, mas partiu na presença de Deus. É isso, doutora. E quando foi que começou esse reencontro com seu pai? Demorou um pouco, né? Demorou um pouco, é por isso que eu falo. Eu tive que passar por uma construção. Porque quando eu saí de casa, até então, tinha muito ódio no meu coração, sabe? Eu tinha muita amargura. Eu estava muito machucado, doutora. Mesmo estando na igreja. Sim. Eu acho que é válido até falar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, não é um efeito imediato. Uns sim, outros não. Comigo foi um processo. Porque quando eu saí de casa, que eu fui para a igreja servir a Deus, eu ainda tinha muita amargura, muito ódio no meu coração. E eu fui trabalhando isso. Então, não foi fácil. Não foi fácil. Mas um dia... Foi mais ou menos assim com quantos anos? Você lembra? Doutora, foi com 20 e poucos anos. Demorou bastante, doutora. Demorou bastante porque tão importante você querer a mudança é você também ter a acessibilidade. Sim. Entende? Então não adianta nada você querer e você não ter o acesso. A senhora falou um negócio interessante a respeito da porta. É que nem um relacionamento interpessoal. É mais ou menos assim. Hoje a gente fala muito do network. Você é a porta, eu tenho a chave. Eu tenho a chave que você precisa como porta e você é a porta que eu preciso. Então, no relacionamento familiar é a mesma coisa. Se o meu pai não me desse uma brecha como acesso, talvez eu jamais conseguiria chegar onde eu cheguei. Quer de chegar até ele, dizer que eu amava ele. Eu vi que meu pai, então, ele deu uma brecha, ele me deu um acesso.
Quando ele abriu essa brecha, eu entrei e disse, é aqui que eu vou entrar porque eu quero essa mudança. Então, eu me tornei acessível ao meu pai se tornou acessível a mim. Então isso contribuiu muito. Até porque, doutor, é uma via de mão dupla. É. Não é verdade? É que nem num relacionamento conjugal, como você lidar dentro da sua área, você sabe, não é só o marido fazer pela esposa. É os dois. É os dois, não é? Não é só a esposa fazer pelo marido. Então, uma via de mão dupla, então, assim também é no relacionamento entre pais e filhos. Né? Porque, de repente, tem aí alguém que está me vendo como pai, como mãe, e acha que é só o filho que tem que melhorar. Não, é ambas as partes. A Bíblia vai falar, vamos já falar da minha área aqui, que é pro filho honrar o pai e a mãe. Mas a Bíblia fala também assim, pai e mãe, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então é uma via de mão dupla, não adianta. Essa parte aí os pais não gostam muito, não. Gosta não, é verdade, né? Mas é isso, então eu vi que na verdade meu pai, ele abriu uma brecha, eu entrei e falei assim, aqui eu pego ele, num bom sentido, né? Tipo assim, e não teve jeito, por mais que meu pai é aquele homem bem fechadão, sabe? É um negão de quase 2 metros de altura, ele é bem grandão. E pensa, falei assim, não, eu te amo e não tô nem aí. Me dá, eu tô te dando bênção, eu quero a sua bênção. E acabou, eu quebrei isso. E falei com ele, eu vou te honrar até o final da minha vida. Eu falei até o final da vida dele, até o final da minha vida. Até porque eu carrego um marca-passo no coração, eu vivo um milagre todo dia. Então, eu vivo como se eu tivesse só hoje, só o agora. Por isso que quando a doutora me fez o convite, eu falei assim, estou junto, estou dentro, porque vai que é a minha única oportunidade de falar um pouco mais do que Deus tem feito na minha vida. Então eu aproveito a cada minuto da minha vida dessa forma, Amém. com muita intensidade. O senhor fez o reencontro com o seu pai, Uhum. houve a oportunidade, né? Uhum. E abraçou a oportunidade, né? Abracei. Porque tem muitas pessoas que deixam essa oportunidade passar, É. né? Infelizmente. Alguém disse, um amigo meu chamado pastor Nerildo Cioli, olha o que ele falou. A oportunidade, ela tem cabelo na frente e a calva atrás. Eu falei, mas por quê? Porque se você não pegar ela de primeira, já era, você nunca mais vai ter ela novamente. A oportunidade é assim. Temos que aproveitar. E eu aproveitei ela. Aí eu te pergunto, Hum. sua avó já partiu, Uhum. te ofereceu o melhor, porque não existe coisa melhor do que amor, Valeu. do que acolhimento, Verdade. né, do que estar junto, né? Não tem dinheiro que pague isso daí. E não tem mesmo, porque às vezes eu me deparo em determinados lugares, sabe o que eu penso, doutora? Puxa, eu queria que ela estivesse viva. Porque um dia ela falou assim, não, você vai rodar o mundo. Um dia ela falou bem assim, você vai rodar o mundo. Eu falei assim, mãe, será que um dia eu vou mesmo? Ela vai. E ela ainda não era crente, doutora. Mas sabe aquele instinto de mãe, avó? Ela, você vai, o que você quer? Eu falei assim, mãe, eu quero pregar. Quero viajar, quero pregar. Ela, então você vai, meu filho. E nos últimos dias que ela estava morrendo de câncer, que ela morreu de câncer no colo do útero, ela colocou a mão na minha cabeça, doutora, e falou bem assim, aí ela já era crente. Ela falou assim, Deus, tudo que eu não pude dar para ele, dá para ele. Dá uma família para ele. Deus, dá uma casa para ele, que a nossa casa era muito humilde, né? Dá uma casa para ele, Deus, leva ele nos 4 cantos da terra. E hoje, quando eu me deparo, né, no Japão, eu estava no Japão, pregando em Nagoya, Otachi, em Tóquio, assim, poxa, se mãe tivesse viva, eu acho que ela ia ficar feliz que eu estaria aqui. Às vezes eu estou passando ali na Times Square, assim, nossa, se mãe tivesse viva, ela ia jubilar, ela ia vibrar comigo. Às vezes eu estou em Venécia, Milano, na Itália, eu falo assim, nossa, se ela tivesse aqui, ela ia vibrar comigo. Eu estive na África, ganhei 43 muçulmanos para Jesus. Cheguei a dormir debaixo de uma árvore com um lençol só. Eu falei assim, nossa, se mãe tivesse viva, ela ia saber que o filho dela não perdeu seus valores, né? Ela ia saber que, independente de estar no Japão, na África, eu continuo sendo o mesmo, porque ela sempre me cobrou o seguinte, meu filho, nunca pisa na cabeça de ninguém, nunca pisa na garganta de ninguém, nunca perca os seus valores, cresça,
mas cresça sem pisar em ninguém, porque não é pecado crescer. O pecado se baseia da forma que a gente cresce. Então, posso te falar uma coisa, doutora? Eu cresci, mas eu cresci com dignidade. Cresci com os valores que ela me deu. É isso. Desculpa aí pelas emoções. Desculpa. É isso. Meu amor, pega um papelzinho pra mim. Gente, olha, meu digníssimo, meu marido, ele é o cameraman, tá aqui atrás, tá bom? Ele é demais, né? É tudo. Esse meu marido é uma bênção de Deus na minha vida. Não, meu Deus. Pensa num homem abençoado, gente. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Um homem que apoia todos os meus projetos. É verdade. As minhas loucuras também, né? Tá junto. Inclusive, o nome do podcast, eu falei assim, eu não sei qual nome que eu vou dar, não. A gente começou a pesquisar uns nomes, né? Aí apareceu essa opção, ele falou assim, eu gostei desse nome, Além do Espelho. Você gostou desse nome? É falei, mesmo? Gostei. Aí ele falou assim, porque, né? É algo que tá mais além, né? É além, então eu acho que tem tudo a ver com... Uau. Então, é Além do Espelho. Carimbado. Ele que escolheu o nome. Ele que escolheu. Ele que escolheu. Parabéns, muito obrigado, belíssimo meu amor, nome. Obrigado, meu amigo. Justamente por isso. Porque muitas pessoas vão olhar para o pastor Rafael Éder, poxa, o pastor prega no Japão, na Itália, na Europa toda, nos Estados Unidos, e imagina o quê? Qual é a primeira impressão que as pessoas têm? Nasceu em berço de ouro, tudo ok, tudo maravilhoso na vida dele, nasceu pronto. Exato. É por isso que quando você me fez o convite, eu falei assim, uau, eu vou ter mais uma oportunidade para falar da minha história de vida. É assim que eu vejo, doutora. Eu não vejo, tipo assim, como se fosse somente um mero podcast. Não. Eu estou vendo a oportunidade de falar do Rafael antes, Exato. sabe? Antes, hoje e para onde ele pretende ir. Qual é a visibilidade, para onde ele está caminhando, quais os seus projetos, o seu futuro, o que ele quer. Então, quando você me fez o convite, eu falei assim, uau, eu vou ter mais uma oportunidade de falar o Rafael que eu sou hoje, como que foi a minha história de vida, e geralmente as pessoas só conseguem ver fotos, né? Olha só. Que isso? Esse podcast é diferente. Hoje o meu amor tá querendo entrar aqui. Inspirado? Ele tá inspirado, hoje ele tá querendo entrar. Faz assim, ó. Faz assim, ó. É porque é isso, as pessoas elas têm a tendência de julgar pelas consequências boas ou ruins. Sim, verdade. Né? No caso, é uma consequência boa. Sim. Né? Ministra mundo afora, acredito que deve ter algumas mentorias, né? Outros tipos de trabalho também. Tenho. E as pessoas veem isso, não, pastor Edson, não, tá pensando em mim, pastor Edson. Pastor Éder, pastor Rafael Éder tá pensando assim, não, esse pastor, não vou chamar esse pastor não gosto desse pastor. Aí tem gente que toma, né, antipatia. Verdade, toma. Não gosto desse homem, não. Quantas vezes as pessoas já me pediram perdão, doutora? E falaram assim, olha, eu te julguei. Eu te julgava. Até o momento que você veio conversar comigo e eu vi que não era nada daquilo, então acaba acontecendo uma desconstrução do que a pessoa havia visto, mas não tirou conclusões. Na verdade, tirou conclusões precipitadas. E sabe o que eu falo? Eu dou risada. Estou acostumado. É tranquilo. Por isso, eu aproveitei a oportunidade de estar com a sua pessoa, falando um pouco mais do que Deus tem feito na minha vida. Amém. Está sendo gratificante estar aqui, tá? Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Aí eu vou tocar um pouquinho na ferida, assim. Vou falar, pergunta tudo. Se reconciliou com seu pai? Sim. E com a sua mãe? Então, a minha mãe, conheci ela com 18 anos. Conheci ela, ouvi ela, que é de suma importância, não só conhecer, mas eu queria ouvir ela. O lado dela, né? A história dela. O lado dela, a história dela. Eu sempre
Fui, eu acho que a vida me ensinou um outro detalhe também, doutora. É por isso que eu falei que as nossas profissões elas estão bem unificadas. Eu sempre quis ouvir os dois lados da história, sabe? Então eu não tiro uma conclusão a partir de uma única pessoa. Eu ouço os dois lados, até porque, como pastor, a gente lidar com isso no gabinete, né? Chega uma história, beleza, ouvi a história, mas vamos ouvir os dois lados, né? Até porque pastor é tudo, né? Advogado, é juiz, é médico, é pai, né? É tudo. Então o que acontece? Eu ouvi ela com 18 anos, só que teve um problema. Eu não consegui criar um vínculo com ela, de filho para mãe, de mãe para filho. Eu não consegui criar esse vínculo. Tanto é que numa certa feita, eu pregando num determinado lugar, ela aceitou Jesus comigo. Ela levantou a mão e aceitou Jesus. E aí ela aceitou Jesus e foi um momento ali que eu me alegrei muito de contribuir com a vida espiritual dela. E depois nunca mais eu vi ela. Nunca mais. E infelizmente consegui me ater ao carinho do meu pai, a estar com meu pai agora, mas a minha mãe nunca mais. Ela fechou a porta. É. Lembra que eu te falei da acessibilidade? Não tive mais acesso. Não tive mais. O mais importante é o que nós fazemos mediante as situações. Então, a oportunidade mínima que o senhor teve, o senhor abraçou a oportunidade. Sim, todas. Mas não depende apenas de nós, né? Como não dependia apenas do senhor e ela fechou a porta, não tinha muita coisa que fazer. Entende? Aí, infelizmente, mas se hoje quiser falar comigo, eu vou falar com ela, né? Da forma que eu trato meu pai, eu vou tratar ela, sabe? E até porque é o que eu te falei. O Rafael que eu sou hoje, eu acho que valeu a pena passar por tudo que eu passei. E que dá para melhorar. Porque a nossa vida é assim, né? Aplicando um texto bíblico de Provérbios, já dizia Salomão: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando e brilhando até o dia ser perfeito. Então é todo dia você melhorando. Todo dia. Todo dia eu procuro melhorar como pessoa, como marido, né? Sou casado com uma química, né? A Áurea, né? Um beijo para você, amor. Estou aqui nos Estados Unidos, podcast com a doutora Daiane. Já pensou? Então, eu sou um bom marido, eu sou um bom pastor, sou um bom amigo, né? Um bom servo. E eu procuro melhorar em tudo. Não sou talvez o melhor, mas eu procuro ser o melhor. Não sou o melhor, mas procuro ser. É isso. Já pedindo a dica aí, como o pastor é praticamente um faz tudo. E tem mais, faço propaganda para lojas ainda, tá? Eu ouvi umas propagandas. Você viu? De ótica, de roupa, sério. Locução também, eu faço locução. A locução eu não vi lá não. Eu faço locução também. Agora eu te pergunto, como que fica, como que é o casamento de vocês? O nosso. Porque, querendo ou não, o senhor passa às vezes muito tempo, né? Sim. Fora, em outro país, né? Sim. E eu acho que teve uma vez, não sei se foi em Boston ou aqui, que ela veio também. Ah, sim, ela já veio algumas vezes aqui na América. Na verdade, nós já moramos aqui 6 meses. Porque eu sou estudado pelo Medical Boston Center, hospital aqui dos Estados Unidos. E sou estudado pela França também. Daqui a pouco eu acho que a gente vai poder tocar nosso do marca-passo, né? Mas nós já moramos aqui 6 meses em Lowell, né? E ela já veio algumas vezes. Um mês passado nós estávamos na Europa. Fizemos Inglaterra, Suíça, Itália, Portugal, né? E França. Nós fizemos. Ela estava comigo, né? E no momento agora ela está no Brasil. Mas essa questão da itinerância, hoje ela está mais comigo, né? A Áurea deu aula, ela como química, trabalhou aí ao longo de 20 anos,
E hoje ela está mais assim dedicada ao meu ministério. Ela que me ajuda nas minhas agendas, ela que me ajuda. Eu vou voltar para o Brasil agora. Ela que vai ali dentro do Brasil, ela está comigo, está me ajudando. Ela que ajusta tudo. E a nossa relação é essa. Ela contribui muito com o meu ministério. Eu acho que até porque antes do ministério vem a família. Então, se a gente está bem com a família, o ministério vai bem. Não vai bem com a família, o ministério dá errado. Então, eu acho que o fruto do sucesso do meu ministério é proveniente da Áurea. Ela que coloca a cereja no bolo. Já dá uma dica de como ter um casamento abençoado, independente da distância, porque às vezes tem pessoas que têm que se ausentar dessa forma, Claro, né? claro. Eu sugiro o seguinte, faça de tudo para estar com a sua família. Mas dentro da possibilidade de não estar, eu sempre olho para a minha agenda e faço o seguinte. Por exemplo, agora, passei esses dias aqui, fiz alguns estados, né? Estive na Flórida, estive em Massachusetts, estive em alguns lugares aqui. Agora o que eu vou fazer? Estou voltando no Brasil, eu vou juntar o útil com o agradável. Por quê? Vou passar alguns dias lá, nós já reservamos na nossa agenda uma busca na presença do Senhor no monte, que a gente gosta muito de orar no monte, lugar mais reservado. Nós vamos ficar 7 dias, né, de propósito junto, e já reservei também um lugar para a gente estar passeando, um momento a sós. Sem trabalho. Sem nada. Não vou atender uma ligação para a agenda, né? Vou ter só meu momento só de oração de devocional, mais nada. Não vou fazer agenda nenhuma, meu momento é eu e ela. Então, de uma maneira proposital, eu já vou na minha agenda, eu não só coloco na minha agenda meus compromissos com a igreja, com eventos, eu coloco o compromisso com a minha esposa, com a minha família também. Aqui eu tô com ela. E aqui mesmo eu não atendo nada. Eu não atendo ninguém. É exclusivamente para a gente ter o nosso momento, né? E é isso, é assim que eu conduzo as coisas. Então, o segredo, na verdade, resumindo, é quando estão presentes, é ter um tempo de qualidade. De qualidade, exato. Não dá para você fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Não dá porque você acaba não fazendo com qualidade. Faz um pouco de cada coisa. É, exatamente. Então é dessa forma que a gente conduz. E já tocou no marca-passo? Já tocou no marca-passo, né? O que aconteceu? O senhor falou lá nas mensagens, se não segue o pastor Rafael Éder, tá aí embaixo o link, já segue. O senhor tem canal no YouTube? Tem canal no YouTube, tem então, sim. Já vai ficar aqui marcado também o canal do YouTube, o Instagram, já segue ele, para conhecer mais a história do pastor Rafael. E eu vi uma frase que o senhor disse assim, toda vez que o senhor prega, o senhor morre. É, verdade, verdade. Como que é isso? Vamos lá. Bem, as pessoas também me perguntam como foi que eu cheguei à questão de usar o marca-passo. Eu era motorista numa empresa, me deu uma dor de cabeça muito forte, fiquei cego momentaneamente, a minha perna direita pesou em cima do acelerador, o carro ganhou velocidade, bati numa árvore, e nisso as ferragens entraram para dentro, só não pegaram as minhas pernas, mas entraram, porque bateu numa árvore. Nessa ocasião, o corpo de bombeiro cerrou a porta do carro com a serra elétrica e o meu supervisor, acordei com o meu supervisor dizendo assim, olha, fica tranquilo porque Deus está dentro desse carro. Meu rosto estava inchado, porque na medida que bateu o veículo, meu rosto bateu no volante e o meu peitoral inchado também por conta do cinto de segurança. Fui levado para dentro do hospital, me colocaram no chão e naquela ocasião, mais uma vez, uma questão espiritual. Senti como se uma mão fosse colocada no meu ombro e alguém disse assim, portanto, a partir de hoje eu vou te separar, vou te aposentar só para ficar na minha obra. Eu achei que era alguém me entregando uma profecia. E, na verdade, eu toquei no calcanhar do meu supervisor Eliezer, que estava sentado, porque eu estava no chão do hospital. E ele falou assim, eu falei, Eliezer, chama esse profeta porque eu quero falar com ele. O Eliezer falou assim, fica quietinho, você está delirando, não tem ninguém aqui. Eu entendi que o próprio Deus falou comigo. Outro sim. Doutora Flávia Pezin falou assim, isso é problema de coração. Só que o outro doutor falou assim, impossível, ele só tem 22 anos. Ela falou assim, faz eletrocardiograma. Quando fizeram o exame do eletrocardiograma, apontou um bloqueio atrioventricular.
Fizeram 2 eletrocardiogramas, o exame ergométrico, o exame do eco, o exame do Holter e disseram, não tem jeito, vai ter que colocar um marca-passo no coração. Coloquei o marca-passo. No entanto, doutora, foi apontado que eu parado, como eu estou aqui com a senhora agora, meu batimento é 34 por minuto. Só que quando eu estou pregando, ele vai a 230 por minuto. O doutor falou assim, olha, toda vez que você prega, você morre e ressuscita. Foi o que, doutor? Você morre e ressuscita. Aí eu falei com ele assim, de morte a gente entende, mas de ressurreição é só Jesus que entende. E, no entanto, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, toda vez que eu faço uma revisão, porque a cada 6 meses eu faço uma revisão, e a cada 10 anos eu abro o peito e troco o aparelho, porque o aparelho vale por 10 anos. Nisso, doutora, eu não posso ficar onde tem micro-ondas, eu não posso passar por porta magnética, eu não posso tomar susto, eu não posso tomar choque, o celular eu falo só do lado direito, é uma série de coisas, eu não posso viajar na asa do avião, tudo que é inerente a magnetismo eu não posso ficar perto, né? Tem gente até que fala assim, é o homem de ferro, né? Mas aí já o meu amigo Anderson Freire, um beijo no coração dele, toda vez que ele canta Coração Valente, ele fala, isso aqui é pro meu irmão, pro meu amigo, né? Coração Valente. A Sheila Cavalhais também, Coração Valente. Então, amiga, o que eu posso te dizer? É que toda vez que eu prego, que eu estou pregando, vocês vão ver aí no YouTube aí, a forma que eu prego, eu fico todo molhado, né? Eu deveria pregar conversando. É uma dica. É uma dica, né? Mas eu não consigo pregar conversando, e é onde o médico falou assim, você é uma incógnita, porque você deveria pregar conversando, e a sua forma, a sua intensidade, na verdade, pela medicina, você morre e ressuscita. Só que olhando dentro daquilo que você realiza, da forma que você trabalha pregando, é isso que te produz vida. Olha o que o médico falou. Ele falou assim, você é uma incógnita. Porque você, toda vez que você prega, você sofre uma parada cardíaca. Mas, no entanto, você prega com tanto amor, você se entrega tanto, isso acaba produzindo vida para você. Em outras palavras, não para de pregar. Porque é isso que produz vida em você. E eles vão continuar te estudando por um bom tempo e não vão descobrir a resposta. É verdade, amiga, é verdade. Que não tem a ver com questão material, física, né? É mais questão espiritual. Acredito que dessa vez aí eles vão ficar um bom tempo estudando, né? Quebrando a cabeça e não vão chegar em lugar nenhum. É verdade, amiga, é verdade. Tem coisas que eu sempre falo. A ciência, ela explica, né? Ela confirma muitas coisas. Confirma, boa. Só que tem coisas que talvez essa seja uma delas que não vai confirmar, né? Uhum. Tanto é que meu médico, ele fala assim, teve uma vez que num ano eu sofri 237 paradas cardíacas. Em um ano, que tem 365 dias, eu sofri 237 paradas cardíacas. Porque a cada 6 meses, fazendo revisão, é tudo contabilizado. Por exemplo, da forma que eu preguei ontem, tem o dia, a hora e quanto que foi meu batimento cardíaco, tudo registrado no meu marca-passo. Tá tudo aqui. Então, quando dá 6 meses, ele coloca um aparelho aqui em cima, faz a leitura. E ele falou assim, olha que inacreditável. Você morreu e ressuscitou 237 vezes nesse ano. E aí é só... E não sentiu nada. 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 É impressionante, né? É. Então é só Deus, né? Só Deus que faz isso. A explicação não é comigo, não é com a medicina, é com Deus. E eu por isso que eu te falei, doutora, eu vivo a cada dia como se fosse o meu único dia. Eu não tenho um amanhã, eu tenho um agora. E eu sou muito intenso. Eu sou muito intenso. Se você falar assim, pastor Rafael, vamos fazer tal coisa. Eu confesso que na festa eu achei que se eu fosse cair lá no cima do altar, porque tava suando tanto. E assim, eu fico com o celular o tempo inteiro, gente. Quem me conhece sabe, né? Uhum. Aí eu tava filmando assim,
E o suor ia caindo por poças, não era gota. Poças. Ele vai pisar em cima desse negócio, Aham. vai escorregar. Eu falei, meu Deus, segura esse homem de pé aí, não vai escorregar. E eu brincando com o pastor Arlindo, e falando assim, ó, tem que consertar esse cano aí, tá? Esse cano aí tá... Que cano, gente! Mas é isso, eu faço com prazer, sabe, doutora? Essa minha vida como pastor, como pregador itinerante, eu faço com muito prazer. E sem falar que eu sou um homem realizado, sabe, doutora? Eu não tenho mais nenhum sonho. Eu sou um homem realizado. Bom. Sou um homem muito realizado. Eu não preciso de mais nada. Já sou feliz com a saúde que eu tenho, com a família que eu tenho, com o ministério que eu tenho. Vamos ser sincero, doutora. Para quem saiu de casa com a roupa do corpo e ser quem é hoje e ter o que tem hoje, eu estou no lucro. Então eu sou um homem realizado. É isso. Em 18 anos, né? Eu sou péssima de conta. Você conta dinheiro, gente. Contar assim, não sei não. Mas dá mais ou menos uns 18 anos depois dos seus 14, 42. Conta aí, amor, que eu sou péssima. Pregando? Não, depois que aceitou Jesus, ali com 14 anos. Com 14 anos para 42. Eu sou ruim de conta. 14, 24, 34, 44, quase 30 anos, né? Quase, são 28 anos. Estou diminuindo a idade. 28, são 28 anos. Servindo a Jesus. 28 anos servindo a Jesus. Com muito prazer. E até que Deus tem cuidado de mim. Amém. Sempre digo o seguinte, Deus é bom e cuida bem. Deus é bom e cuida muito bem. Deus não fica devendo nada para ninguém. E outra, se Ele falou, Ele vela pela sua palavra. Na hora certa as coisas vão acontecer. Não é dentro do nosso tempo, é dentro do tempo dele. Como eu disse lá atrás, eu até achava que eu tinha sido gerado para sofrer. E hoje eu vejo que Deus realmente, Ele sempre me amou. Ele sempre me amou, Ele nunca me decepcionou, Ele nunca me traiu. Para quem não tinha nada, Deus fez e multiplicou. Uau, é isso aí. Fez e multiplicou, fez e multiplicou. E se, por exemplo, hoje eu terminar essa gravação aqui com a doutora Daiane, e ser, de repente, o meu último dia do propósito, como que eu quero ser lembrado? Como um homem que não desistiu. Eu quero que, após a minha partida, alguém fale assim, Rafael Éder, um homem que não desistiu. Uma história de superação. É por isso que eu vim aqui. Falar isso aqui para o seu público. Que nunca desistam. Nunca desistam. Mesmo em meio aos aclives e declives, no momento de guerra, de luta, de peleja, né? Quer seja na área familiar, na área espiritual, não desista. Sempre vai valer a pena você focar nos seus objetivos. Meu objetivo maior sempre foi de ganhar almas para Jesus. Só para você ter ideia, eu cheguei na América dia 18 de julho. E agora, partindo dia 13 de agosto, já são quase 80 vidas para Jesus. Amém. Não tem dinheiro que pague isso, doutora. Não tem ouro, não tem prata, não tem dólar que paga isso. E já falando em dólar, quero deixar bem claro aqui para o seu público que o céu não trabalha com dólar. O céu trabalha com o poder de Deus. Amém. Então, porque a moeda do céu não é dólar. A moeda do céu é poder. Lembra de João, Pedro, subindo ali na Porta Formosa? O coxo está querendo um dinheiro, que é uma esmola. Ele falou assim, olha, a gente não tem prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Ali está a prova real, que a moeda do céu não é dólar, a moeda do céu não é euro, a moeda do céu não é real, a moeda do céu não é iene, não é libra, não é franco. A moeda do céu é poder de Deus. Amém. E foi esse poder que nos trouxe até aqui. Amém. Amém? Pastor, para pessoas que talvez vivenciaram situações semelhantes ao que o senhor vivenciou na sua infância e que estão sofrendo até os dias atuais, porque ainda tem pessoas que não conseguiram romper, não conseguiram vencer, infelizmente. Né? O que o senhor diria para essas pessoas agora? É que a saída você só vai encontrar em Jesus. Só Jesus. Tudo na minha vida
tem a assinatura de Deus. Se você percorrer a Bíblia Sagrada, nos seus 1189 capítulos, 31.173 versículos, 66 livros, você vai perceber que em tudo há uma assinatura divina, chamada Deus. Então preste atenção. Com tudo que você está vivenciando no tempo presente, enquanto você está vendo esse vídeo aqui agora, com tudo que você está vivenciando, tudo é parte de um plano divino. Não é para te matar, não é para que você desista, não é para que você seja uma pessoa frustrada. Pelo contrário, é para que você entenda que para tudo Deus tem um propósito. Romanos 8:28 vai dizer assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ó, tudo contribui para aqueles que amam a Deus e que são chamados para um propósito. Acredite ou não, até as partes ruins da vida é parte de um propósito divino. Você está olhando aqui para essa pessoa? Eu sou uma prova viva de que as coisas ruins, na verdade, resultaram numa vida cheia de conquistas e de vitórias. Se eu não passasse pelo que eu já passei, eu não seria o Rafael que eu sou hoje. Então, para você que está vivenciando os dilemas da vida, os aclives e declives da vida, a palavra que eu tenho para você é o seguinte: no final vai valer a pena. Então, deixe com que Jesus domine a sua vida. Deixe com que Jesus venha ser o protagonista da sua vida. Porque não espera dos homens. Os homens traem, os homens decepcionam, os homens mentem. Mas Deus não. Então, você com Deus, você é a maioria. Você com Deus, você vence quaisquer obstáculo. Então, a minha palavra de reflexão para a sua vida é: tenha Deus como prioridade. Tendo Deus como prioridade, você vence tudo nessa vida. Essa é a minha palavra. E só para ressaltar que tudo isso aconteceu pelo poder também de uma decisão. Uau! Yeah. Deus fez, Deus transformou, fez e multiplicou, mas porque o pastor Rafael Éder tomou uma decisão na vida. E antes mesmo de aceitar a Cristo, o Senhor decidiu mudar de vida. Mudar de vida. E isso foi extremamente essencial para que tudo isso viesse a acontecer. Quando o Senhor tomou o poder da decisão e aceitou Cristo, foi duas forças ali unificando. Sim. E vale ressaltar, dentro da sua fala, que foi muito bem colocada, que não é da noite para o dia. Há um tempo. Há um tempo. O que você não pode é desistir. Exato. Né? Você se posicionou, então leve isso adiante. Não vai ser algo da noite para o dia, porque foi assim comigo. Lembra que eu falei com muita humildade? A princípio, mesmo eu servindo a Deus, eu indo para a igreja, eu tinha muito ódio no coração. Eu tinha muito rancor no meu coração. Para ser sincero, para pontuar mais além aqui, eu até começava a planejar ações luciféricas. Eu falava assim: eu vou fazer assim, mesmo eu querendo servir a Deus. Então pensa numa guerra que era dentro de mim. Imagina. Uma guerra tamanha. Mas aí vai sobressair aquilo que você alimenta mais, né? Então eu resolvi alimentar o lado bom. E fui lá e tranquei o homem velho com muitos cadeados. Falei assim: homem velho, fica preso aí dentro, porque agora eu sou uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram. E o Senhor agregou, porque me disse aqui, né, disse para nós, que buscou, através de pessoas também, o conhecimento. Sim. Né, pessoas que te instruíram de uma certa forma, estudou para que isso acontecesse. Sim. Então também não ficou só, decidiu, porque tem pessoas que falam assim: ó, eu decidi mudar, mas consequentemente também não faz nada. Só fala que decidiu. Mas quando decide, tem que fazer alguma coisa. Então, se você não consegue mudar a sua vida sozinho, busque ajuda. Sim. Comece a buscar ajuda, não fique esperando, não, eu decidi. Não fique esperando que Deus vá fazer por você. Ele pode, mas tem coisas que nós é que temos que fazer. Então, se não consegue sozinho, busque ajuda. Assim como o pastor Rafael buscou, né, com amigos mais velhos, mais experientes, que instruíram ele foi em busca desse conhecimento
E isso tudo, Deus trabalhou juntamente em cima e fez com Claro. que tudo acontecesse. Não tenha vergonha de pedir ajuda, sabe? Não tenha vergonha, até porque Deus não nos gerou para andar sozinho. Até porque a Bíblia fala que é bom andar de 2 em 2, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, coloca isso na sua mentalidade humanística, coloca isso. Se você não pode ir sozinho, chame ajuda, não é vergonhoso para ninguém. Pelo contrário, isso é louvável. Isso é louvável. E eu procurei isso. Eu procurei isso na minha vida. E vale ressaltar que muitas pessoas passaram na minha vida, doutora. Muitas pessoas. Todas elas contribuíram. Todas. Todas. Ué, então o senhor está falando que só aconteceu coisas boas? Não. Até as coisas ruins também contribuíram. Entende? Então todas as coisas que aconteceram na minha vida com pessoas contribuíram. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. Hoje eu consigo lidar com coisas boas e com coisas ruins. Gente, nós estamos chegando ao final do quadro. E eu quero agradecer o pastor Rafael por estar aqui, por ter aceitado o convite, por compartilhar a sua história. Eu que agradeço, literalmente, doutora. Uma história assim profunda, né? Desde lá do início, sim, é verdade, até hoje. Então, e muitas pessoas têm dificuldade para contar, né? Que não é uma parte triste, sim, uma parte ruim. Mas terminamos com alegria. Mas terminou com alegria. Obrigado, doutora, obrigado. Eu espero muito ter contribuído com esse conteúdo. De antemão, quero te parabenizar pelo podcast. Tá? Já vou indicar para todo mundo, né? Para minhas redes sociais. E dizer que me sinto também mais uma vez realizado, porque às vezes a realização ela não está pertinente só a coisas grandes, mas aos detalhes da vida. Então o podcast hoje, no qual eu estou aqui sendo entrevistado pela senhora, dentro da sua área, eu me sinto muito honrado por ter essa oportunidade de mostrar para todos os ouvintes, para todos que estão vendo a gente aí agora, que de uma maneira bem compactada, em suma, o que a gente está dizendo? É que vale a pena você viver o que você está vivendo, porque alguma coisa vai sair disso. Dentro desse plano que você está vivendo, com tudo que você está vivenciando, algo de bom vai sair. Talvez você é um momento de choro, mas a Bíblia Sagrada diz em Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, não há um choro que dure para sempre. Sempre haverá uma manhã de alegria. Sim. Pastor, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se ainda não se inscreveu, já se inscreva no canal, siga as redes sociais, ative o sininho e compartilha com todos os seus amigos, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo podcast. Além do espelho. Além do espelho.